Ok. Bem, obrigada a vocês que nos assistem pela internet também, todos vocês que estão aqui conosco. Vocês perceberam que teve uma pequena mudança no início do painel, a gente se inspirou um pouquinho na palestra do Fatala. Estava tudo combinado, mas nada resolvido. Aí a gente resolveu mudar um pouquinho. Então, é isso, né? Às vezes a gente programa, pensa como vai acontecer e na hora a Graça fala assim, acho que eu vou fazer diferente. E aí a gente já colocou todo mundo no palco e eu estava cochichando, na verdade, com o Laban, enquanto a gente estava assistindo o Fatala, que é interessante, não foi proposital, mas a gente acabou escolhendo para começar o TI Varejo, a gente discutir loja física, né? E falar de loja física. E o Magazine Luiza é uma loja, né, tradicional, física, com uma operação, obviamente, agora digital e coordenada, mas a gente elegeu esse tema justamente porque a gente considera que grande parte, né, da transformação tem sido iniciada, porque o pessoal fala assim, Graça, quando você fala de digital, que o pessoal quer startup, que já nasceu digital, é fácil. Quero ver falar disso com o pessoal que é tradicional, que começou na loja física e como é que isso está acontecendo. Então, esse primeiro painel tem exatamente essa proposta. Eu gostaria de convidar o Laban para fazer algumas considerações antes da gente começar a nossa discussão. Vocês podem enviar perguntas, nós temos pessoas aqui com microfones que depois podem passar para vocês. Vocês também que estão nos acompanhando pela internet podem enviar suas perguntas e comentários. A gente vai ter agora uma abertura com o Laban, depois a gente começa a discussão e vocês participam conosco, ok? Obrigado, Laban, Graça, obrigado pelo convite. Eu acho que é bem difícil falar depois do André, porque na realidade... Está ligado? Alô? Tá um pouquinho baixo, mas está ligado. Então, acho que é sempre interessante a gente falar, de interessante e difícil falar depois do André, porque na realidade o que a gente vê é um processo de transformação e, como todo processo de transformação, é um processo ongoing, ele não está acabado. Ele mostrou aquele gráfico ali exponencial que é bem impressionante. E a grande discussão que eu acho que fica, até pensando no meu passado, quando eu cuidava da parte de empresas, o início da internet, etc., é sempre um desafio imaginar como é que você vai promover uma transformação dessa natureza, considerando que o varejo, a mentalidade é da loja física. E, obviamente, ele está se transformando na direção da utilização do digital, da integração dos canais e tudo isso que a gente vê. Acho que o André passou umas mensagens muito interessantes com relação, principalmente, à parte de liderança. Acho que muito mais do que uma palestra de tecnologia ou de digital, é muito mais de liderança, né? Que começa qual é o papel de quem está embaixo, qual é o papel de quem está em cima e qual é o papel de quem está no meio para fomentar e permitir a liderança. De qualquer maneira, o tema do nosso painel vai ser falar sobre loja física, e a gente tenta, toda a edição do TI Varejo, a gente tenta fazer uma pesquisa, né? Só que as pessoas não respondem, então não teve um número substancial de respostas, mas tem algumas questões interessantes para a gente até abrir o painel, né, pensando nesse processo de transformação do negócio. A primeira delas é que 71% dos respondentes, é uma coisa não estatisticamente significativa, mas a maioria dos respondentes tem as iniciativas de transformação digital na área de TI. E aí tem uma discussão importante, como é que eu vou, dentro da área de TI, levar isso para a loja física? O próprio André mencionou qual é o papel do marketing nessa questão, que até vai ser um painel de uma rodada de negócios. Isso. A questão dos dados, por exemplo, é outro aspecto interessante. Pelo menos 20% das pessoas ali acharam que os dados não são confiáveis ainda. Então, como é que você usa o dado para melhorar, aprimorar as experiências, seja no canal que você esteja utilizando? Agora, curiosamente, e aí cabe uma reflexão, também a maioria das pessoas entende que a tecnologia tem um caráter estratégico. Então, nesse sentido, acho que é um desafio, é importante ouvir quem está efetivamente cuidando disso, como é que a gente usa a tecnologia a serviço do consumidor, independentemente de onde ele vai, aí eu vou usar o termo proibido, realizar a sua jornada. Como é que eu garanto a melhor experiência de compra, seja no canal digital, seja no canal físico? Como é que eu faço
uso tecnologia para integrar essas duas experiências. Porque no final do dia, cada vez mais o cliente não está interessado num canal. A gente não fala mais de canal, a gente tem que pensar no cliente e na maneira como a gente vai conversar com ele. Graças, se você quer. Eu vou pedir só para encostar ali, que eu acho que é que a jornada está começando também. Tá. Nós temos eventos paralelos e a gente vai precisar mudar o nome da jornada, né? Depois da palestra, a gente precisa ajustar o nome da jornada. Mas você acha que em termos do que a gente conseguiu apurar, você já tem aí? Não, em termos do que a gente conseguiu apurar, na realidade eu tenho alguns elementos nessa linha, acho que é o papel, acho que vale a pena discutir nessa questão da transformação digital. Qual é o papel de TI, quais são os papéis das diversas tecnologias e qual é o papel da loja física nesse contexto. Tá. Então, eu vou começar com uma pergunta. O jornalista não costuma fazer pergunta muito objetiva e direta, mas eu vou começar assim. Por que o consumidor ainda vai à loja física? Agil. É provocadora mesmo. Legal, Graça. Vamos começar. Eu vou acabar falando algo que não é tão novo para ninguém. A Amazon tem falado muito sobre isso, e eu acredito exatamente nessa razão. A loja física é o lugar onde o consumidor experimenta o produto. Lá onde ele pode ter o contato. Então, para você, experiência é uma palavra importante quando a gente está olhando por que o consumidor vai a uma loja física. Exatamente. O meio eletrônico, o meio digital, é onde ele tem a facilidade de busca dos produtos e visualização e comparativos, né? Mas o local onde o consumidor fisicamente tem contato com o item é a loja. Então, muito em conjunto com o que o Laban estava dizendo, o grande desafio é que nós consigamos entregar para o consumidor essa facilidade, e aí vou usar canal só para a gente identificar, mas que o consumidor consiga navegar entre os canais sem fricção, né? De uma forma simples e fácil, como ele já tem hoje em várias outras tecnologias digitais que ele utiliza na casa dele, por exemplo, né? É isso que eu penso. Ótimo. Vamos ouvir mais uma... Vou voltar à pergunta, até para quem está... As pessoas na online vão entrando. A primeira pergunta desse painel, bem direta, é por que o consumidor vai à loja física? Farroco, por que, na sua opinião, ele vai à loja física? Bom, na minha opinião, tem algumas palavras, né? Uma delas é a sociabilização, né? As pessoas também vão se sociabilizar. Embora o mundo digital provê uma conveniência tremenda, existe o lado social de você ir com amigos ou com amigas, efetivamente, para fazer uma compra e para visitar uma loja. Existe também a questão da conveniência, né? Você não faz uma coisa só, você resolve outras coisas juntos, né? Juntas. Então, tem esse lado social, tem o lado, efetivamente, também de tangibilizar o produto, né? Você vê uma imagem, por mais real que seja, vê as dimensões, etc., e no nosso caso em particular, que é de roupa, efetivamente as pessoas gostam efetivamente de ver o toque, ver a cor real e talvez tenha a conveniência também de comprar e levar para casa imediatamente, né? Então tem um time que você tem a conveniência de comprar em casa online, mas efetivamente você tem no mundo físico a coleta imediata muitas vezes do produto. Tá, então você frisou socialização e conveniência, né? Isso. Você acrescentou essas duas palavras. Exatamente, exatamente. Ok, tá ótimo. E obviamente cabe aí, completando o que o Agil falou, que o mundo físico efetivamente trabalhe muito nos seus atritos, né? Ou seja, não tem que ter atrito com o cliente, porque definitivamente no mundo digital ele tem muito menos atrito, porque ele tem uma loja aberta 24/7, ele escolhe a data de comprar, ele não tem problema de estacionamento, ele tem um problema de trânsito, fila, identificação do produto. Quer dizer, tudo isso cabe ao mundo físico se adaptar para trazer do mundo digital, efetivamente, tudo o que ele tem de conveniência para o mundo físico, e aí a palavra-chave é atrito. Ou seja, você tem que evitar todo e qualquer atrito com o cliente. Giovanni,
sua vez de responder a minha pergunta. Por que o consumidor vai à loja física, Giovanni, na sua opinião? Bom dia. No caso da Zódio, nós estamos criando esta noção de trazer mais o consumidor na loja, falando mais de comunidade. Comunidade? Nós não chamamos a nossa loja, chamamos de casa. A Zódio trabalha mais com produtos ligados à casa, receber, cozinhar, decorar. Então, nós chamamos já a loja como o nome clássico, chamamos de casa. Uma casa onde a comunidade, que são nossos habitantes... Ele não vai a uma loja, ele vai a uma casa, vai cozinhar... Vai cozinhar, vai experimentar, vai compartilhar experiências, vai aprender. E a consequência é o produto, porque para praticar a minha paixão, eu preciso de produtos, preciso de elementos em sumo particular. Então, você isso acha onde? Na loja física, mas a prioridade é esse contato com o cliente por compartilhar com eles essa noção de paixões. Esse é o caminho que nós estamos fazendo na nossa transformação. Glaucio, sua vez de falar. É óbvio que você tem a gente sempre tem a indústria junto com o lado usuário. Eu sempre provoco um pouco a indústria quando ela está aqui nesse painel, né? Estou na palestra, eu assisto, mas estou no painel, eu tenho que provocar um pouquinho. Que é exatamente de perguntar, mudar um pouquinho a pergunta, quer dizer... você que, obviamente, acompanha, né, diversos cases e experiências de varejo hoje, o que você percebe do que seja importante para o varejista físico do ponto de vista de tecnologia? Quer dizer, o que ele está buscando para poder socializar, criar experiência, comunidade? Quais seriam tendências? Porque aí a gente já inaugura uma segunda etapa, que é falar não de produto, mas de tendências de tecnologia que vão suportar a comunidade, que vão suportar a socialização, que vão suportar a experiência na loja física. Bom dia. Acho que tudo tem a ver com a experiência do usuário. Até para traçar um pouco um paralelo, eu volto, né, para aquele armazém do interior. Aquela pessoa que chega e cumprimenta o dono da loja, que o dono da loja conhece, fala, hoje chegou um queijo fresquinho aqui que eu sei que você gosta e você vai comprar. Essa experiência, essa personalização do serviço, ela existe nos pequenos comércios do interior, das cidades menores. E eu acho que o grande desafio hoje é como trazer essa experiência pessoal, essa personalização, essa confiança entre comércio e o cliente, mas numa escala muito maior. Hoje a gente está falando aqui de um e-commerce que atinge o Brasil inteiro, 24 horas por dia. A gente está falando de dezenas, centenas de lojas físicas que tentam atrair esse cliente. E como que esse cliente vai chegar numa loja minha e não ser simplesmente mais um? Como que esse cliente vai chegar na minha loja e ser aquele cliente, como acontece lá no interior, bom dia, seja bem-vindo, eu sei o que você gosta, eu te conheço e eu vou te tratar da melhor forma possível. Então, quer dizer que, na sua opinião, está se buscando aí tecnologias que facilitem essa relação mais personalizada e mais sociável com o cliente. Isso. Hoje, no ambiente online, eu ainda consigo conhecer as pessoas, tem uma identificação que eu vejo, que sei quem são as pessoas, às vezes, que estão navegando, mas na loja física, muitas vezes o que acontece é eu sou mais um. Qual que é a personalização que a gente enxerga hoje do cliente dentro da loja? Como que a tecnologia consegue ajudar? Cada cliente, cada indivíduo hoje, querendo ou não, carrega um smartphone no bolso. Eu abri exatamente falando aí dos números que são, né, isso, realmente impactantes. Né? E aí 50 milhões a gente deve chegar aí esse ano. Como que eu posso usar agora, então, toda essa inteligência, essa geração de dados que eu tenho hoje no mundo online, no mundo mobile, e trazer isso para dentro da minha loja? Eu começar a conhecer o meu cliente, seja ele no mundo digital, online, e-commerce, ele chegando na minha loja física e poder falar para ele, seja bem-vindo, fazer um pouco até do que o Fatala comentou, né? Eu sei o que você buscou na minha loja online e eu quero dar esse tratamento personalizado para você aqui dentro. Eu sei o seu histórico de compras, eu sei o que você gosta, eu quero tratar você da melhor forma possível dentro da minha loja física. É quase trazer aquele conceito da loja do interior
aqui para dentro de uma loja numa escala muito maior. Tá. Isso é o que gera esse relacionamento, a confiança entre cliente e a loja, e a marca. Perfeito. Bem, depois dessa primeira rodada, Laban, como a gente está com o propósito aqui é a gente falar dos negócios de varejo, falar do desafio, tentar trazer o viés tecnológico junto. Então, nessa segunda rodada, Laban, eu selecionei aqui o segundo tópico, porque hoje, quando a gente fala de tecnologias, né, digitais para loja física, a gente está ouvindo falar de técnicas de reconhecimento e interpretação facial, mapas de calor, interação via Wi-Fi, enfim, eu não vou aqui, não sou nem a especialista, nem conheço todas as tecnologias. Mas quando a gente olha, né, e ouve aqui as colocações relacionadas à experiência, socialização, conveniência, comunidade, na sua opinião, Laban, qual é o desafio de juntar isso com todas essas tecnologias, enfim, que estão aí, e como é que se faz começa, na verdade, a fazer, não a jornada, mas esse movimento de juntar essas coisas, né, para atender essas expectativas de experiência, socialização, comunidade, por aí afora, na sua opinião? Eu acho que aqui tem alguns aspectos importantes, acho que tentando pegar tudo, amarrar tudo que foi falado aqui e também conectar isso com outras situações. Primeiro, a tecnologia que vai resolver o seu problema talvez esteja sendo criada nesse instante, nem está disponível, porque na realidade a gente chegou num patamar de questões digitais e de construção de soluções e etc., que avança com uma velocidade que é quase impossível de ser acompanhada. É um tremendo desafio quando você está numa empresa e faz investimentos e depois descobre que não necessariamente aquilo é o mais adequado. Então, você tem que ter uma outra cultura de olhar investimento, de olhar projeto e etc. Essa cultura é que, de certa maneira, ajuda a gente a tentar entender que tecnologias a gente pode estar utilizando. É muito interessante a gente ver o caso, seja do Magazine Luiza ou de outra empresa, mas a gente tem que olhar para dentro e verificar qual que é o nosso grau de prontidão para esse tipo de coisa. Será que se não tivesse havido uma visão lá atrás, será que se não tivesse começado de um determinado jeito, mais concentrado em algumas poucas pessoas para expandir, será que aconteceria a transformação no Magazine Luiza? Pensando no caso do que acontece entre essa dicotomia entre digital e varejo, é curioso, a gente está andando para voltar para trás, né? O que é para voltar para trás? Para personalização, para venda lá que era do dia a dia, para você ter um contato mais personalizado. Então, surgem muitas tecnologias que ajudam a fazer isso, como todas as que a Graça citou, como a disponibilidade de smartphone, seja lá o que for. No entanto, qual é o uso que a sua empresa vai fazer disso? Qual é a necessidade que você tem de fazer disso? Porque a gente também não tocou com outro aspecto importante, que é a questão da privacidade. Eu não sei se eu quero saber o que você sabe o que eu deixei no comércio eletrônico. Então, tem uma outra discussão que também precisa entender o acompanhamento da evolução do próprio consumidor. Agora, não se trata de um problema de tecnologia. A tecnologia é neutra. O uso que você faz dela é que faz a diferença. Eu gosto de exemplificar um caso, que vai acabar aparecendo um merchan, mas, enfim, existe um restaurante em Ubatuba chamado Perequim. No Perequim, quando a minha filha nasceu não, tinha uns 4, 5 anos, ela foi lá e pegou um papel e uma caneta e criou um cadastro, né? Minha filha vai fazer 20 anos, todo dia 28 de outubro toca o telefone em casa ou chega o correio com um cartão de feliz aniversário do dono do restaurante. O CRM dele era lápis e papel. Essa era a tecnologia que serve para o negócio dele. Então, esse é um outro cuidado que talvez a gente tenha que ter, que mais do que olhar quais são as tecnologias, é a gente olhar para dentro e entender o que a gente está fazendo com elas. E entender que não é mais dicotomia de online e offline, não é back-office e front-office. E, nesse sentido, as lojas físicas têm que melhorar muito no que diz respeito à parte de fricção e de atrito. As experiências físicas, independentemente do que é mais fácil hoje no mundo digital, elas estão muito, muito ruins no mundo físico. Talvez esse possa ser um bom ponto de partida
para tentar aprender com essa questão de não fricção no digital e que tipo de tecnologia vai ajudar a melhorar, seja por meio de mudanças no back-office ou no front-office, aquilo que acontece na loja física. Farroco, sua opinião nessa segunda rodada? Essa combinação, né, na sua opinião, ela tem um ponto de partida, ela tem o risco dessa não fricção, de repente você colocar tecnologias que eventualmente, ou tem que arriscar, tem que tentar avançar, recuar. Como é que para você começa esse movimento para chegar nessa combinação dessas expectativas que vocês colocaram e a tecnologia para poder suportar isso? Graças, acho que tem um pouco de tudo. Na verdade, às vezes você começa implementando uma tecnologia, imaginando que ela pode te dar algum retorno, e ela acaba dando um retorno diferente daquilo que você esperava. Mas uma coisa que o Silvio falou que é muito coerente é o seguinte: a tecnologia por si só ela não vai mudar tudo, o problema é como é que a tua empresa está preparada para isso. Então, por exemplo, você pode coletar uma infinidade de informações pela tecnologia no mundo físico, mas se efetivamente você não tiver uma área específica que vai explorar e vai trabalhar melhor esses dados para fazer com que eles retornem para o cliente em torno de algum benefício para ele, ele fica inócuo, ou seja, você não faz nada com aquilo. Eu acho que a tecnologia, efetivamente, ela pode colaborar muito e deve colaborar muito, fazendo com que também o que o Silvio falou e eu comentei na minha primeira fala, como a gente faz para diminuir o atrito com o cliente. O cliente ele não quer mais, no mundo físico, ter o atrito que a gente sempre proporcionou. Então, mais uma vez, a jornada dele, desde sair de casa, trânsito, estacionamento, vaga, depois a localização da própria loja dentro do shopping, onde é que está a loja, por exemplo, depois do próprio departamento dentro da loja, às vezes não tem uma sinalização adequada, no nosso caso, da Riachuelo, ainda provador, tem fila no provador, depois tem fila no caixa, quer dizer, todos esses pedaços dessa jornada têm que ser olhados de uma forma de como você faz para diminuir o atrito com o cliente nisso. Porque é exatamente o que está acontecendo muito com o mercado americano. Você vê, o mercado americano das lojas físicas estão sofrendo um baque tremendo. Tremendo, porque efetivamente não se prepararam. E lá, como houve uma evolução muito maior do digital, do e-commerce, efetivamente essas pessoas estão deixando de ir na loja física. Você vê marcas que foram super, mega glamorosas no passado recente, estão desaparecendo simplesmente, porque não se adaptaram. E aí você vê um movimento de dois gigantes. Você vê a Amazon trazendo toda a digitalização para o mundo físico, com a aquisição da Whole Foods, e você vê o quanto ela está incomodando uma outra gigante, que é o Walmart, que tem um mundo físico muito bem preparado, muito bem estruturado, mas não tem experiência do digital. Né? Então, assim, as coisas vão se complementar. E aí, talvez, uma outra palavra-chave é a questão da omnicanalidade. Né? É, efetivamente, você ter as experiências quase que confusas entre os dois mundos, né? Complementando-se, e, efetivamente, o cliente como peça central disso tudo. Eu queria ouvir o Giovanni e já colocar aí, avançar um pouquinho, né? A gente traz esses exemplos, como eu falei no início do debate, reconhecimento, mapas de calor, interação, Wi-Fi e tal, e a gente falou aí sobre os números, 250 milhões em smartphones, então também a gente tem uma sensação de que, nossa, esse cliente está totalmente adaptado ao modelo digital, e a gente vê, às vezes, certas, como o Farroco falou, experiências na loja física que acabam não funcionando, né? Vocês estão com um projeto bastante arrojado de levar esse modelo de comunidade, venha, entre, cozinha e tal. Em termos de tecnologia, como é que vocês estão pensando? Você acha que vale a pena correr o risco de colocar determinadas tecnologias mais avançadas e eventualmente não dar certo e recuar? Na tua opinião, isso pode impactar o cliente da loja física? Ele pode depois não querer voltar, porque, na verdade, aquela loja está tão moderna. A gente já teve alguns exemplos de lojas que colocaram coisas lindas, fantásticas, tecnologicamente muito avançadas, e muitas pessoas se sentiram até, né, de certa forma, intimidadas a entrar dentro de uma loja com tanta modernidade. Qual é a sua opinião nesse modelo de comunidade que vocês estão criando? Como já foi falado, a primeira coisa, a tecnologia, nós temos muita tecnologia. Agora, como vamos utilizar essa tecnologia? Para mim, um ponto muito importante é
a utilidade para o nosso habitante. A nosso cliente chamamos de habitante. Qual é a utilidade? Coisa ele vai trazer esta tecnologia a ele? Se é uma tecnologia solamente por a empresa, porque ele vai ter mais dados, vai ter mais informações, ok, precisamos também disso, mas a prioridade que nós estamos estudando hoje é a tecnologia, coisa vai trazer como utilidade ao nosso habitante quando ele chega na loja. Uma tecnologia que nós estamos trabalhando é o RFID. Qual é a utilidade? Disponibilidade de estoque na loja. Uma traçabilidade da nossa qualidade, uma traçabilidade do produto onde está, se temos uma disponibilidade na loja ou quando vai chegar. Então, sempre olhar a tecnologia no lado do habitante, coisa ele vai trazer a ele em prioridade. Depois, vamos ver como a empresa pode utilizar essas informações que o mundo digital traz, por trazer ainda mais coisas para os nossos habitantes. Esse é o primeiro caminho que a gente está fazendo. Olhamos muito a tecnologia, mas com esse objetivo. Bem, para a gente, eu sei que tem a G, o Glaucio ainda para falar, mas para a gente começar a dar uma dinâmica aqui maior, o pessoal da internet já está enviando perguntas. Eu vou começar a trazer algumas perguntas da internet, mas se aqui no público também vocês começarem a ter perguntas, por favor, vão sinalizando que a gente consegue. Eu separei essa pergunta que eu achei interessante, a do Vitor Muzak, acho que falei corretamente seu nome. Obrigada pela audiência, está acompanhando o TI Varejo aí remotamente. Vocês estão discutindo bastante loja física, mas acho que tem uma questão que não pode deixar de ser falada. Em algumas redes de varejo, a gente tem a sensação que a loja virtual concorre com a loja física. Na opinião de vocês, essa estratégia, né, para diminuir esse atrito, é possível evitar? Vocês acham que isso ainda é um desafio para a loja física, a competição do varejo online? Excelente questão. O mundo muda com uma velocidade assustadora, né? Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Eu estava participando de um grupo discutindo quais eram os riscos para uma loja do varejo físico, né? Riscos eminentes para uma loja de varejo físico. Nós elegemos 10 itens. O segundo item era o e-commerce. O segundo item de risco para uma loja de varejo, uma loja física, era o e-commerce. Isso foi 3 anos atrás. Hoje, esse risco, esse conceito mudou completamente. Hoje, o e-commerce precisa ser o canal de entrada para o consumidor junto com a loja física. Tem que ser o complemento. Infelizmente, a gente tem ainda algumas barreiras com relação à comercialização, né? Preços dos itens. É algo muito forte no Brasil, onde as pessoas, o mercado está acostumado a ter um preço na internet e outro preço na loja. Isso, na minha opinião, é algo que precisa ser tratado, né? Uma vez que a gente está falando de sem fricção, como a gente estava dizendo aqui, omnicanalidade, como o Farrukh comentou, a gente precisa olhar para o cliente como ponto central do negócio varejo e oferecer para ele os serviços que o varejo pode oferecer, em qualquer que seja o canal, de uma forma única, né? Experiências diferentes, sim, né? No e-commerce você está na tua casa e na loja física você está num outro local. Mas a identidade da empresa, o formato que a empresa de varejo atende o consumidor precisa ser único. Eu quero, para ser justa com todos, Laban, você gostaria ainda de fazer alguma consideração sobre o item que a gente estava falando de tecnologia? Acho que você comentou, né? Glaucio, você gostaria de falar sobre o item quando a gente estava avaliando? E eu vou já jogar uma pergunta do Ricardo Tomé para ajudar a você nessa sua consideração. Vocês estão falando em tecnologias de reconhecimento de facial e tal, mas essas tecnologias estão efetivamente disponíveis no Brasil e são capazes de acompanhar esse movimento e, em paralelo, respeitar regras fiscais que são exigidas atualmente? Quer dizer, na sua opinião, então, voltando para a questão das tecnologias avançadas, o quanto que realmente está disponível, aderente na sua visão, para ser usado hoje? Primeira questão. Vou colocar mais uma. O quanto que existe já uma cultura por parte do consumidor
porque a gente ouviu os usuários dizendo que às vezes não dá para colocar tudo, tem que recuar. Então, se existe essa cultura e depois se tem questões fiscais aí que podem também comprometer o uso dessas tecnologias mais avançadas. Bom, a tecnologia já existe, ela está disponível para fazer um pouco daquilo que eu comentei até na minha primeira fala. Trazer talvez um ganho de escala dessa personalização para o ambiente da loja física. Lembrando lá do queijo, né? Isso, ou seja, eu consegui personalizar e aí trazer um pouco dessa experiência até online para o ambiente da loja física. Por que hoje um consultor de venda de uma loja física ele não pode estar equipado com um tablet, por exemplo, e daqui a pouco, naquele atendimento com o cliente, naquela consulta de venda, ele poder também explorar o que você tem online, tirar um pouco dessa barreira do meu e-commerce versus a minha loja física. Na verdade, são as duas coisas juntas, certo? E aí entra exatamente a questão de como a loja física tem que estar preparada. Então, você fala, poxa, eu tenho que ter uma infraestrutura que garanta, então, que o meu vendedor, o meu cliente, possa utilizar os recursos que ele tem na palma da mão, um tablet, um smartphone, ou seja, eu tenho que ter uma infraestrutura de mobilidade na loja. E isso já é uma realidade hoje, na maioria dos clientes, talvez não na escala necessária para atender todo o comércio. A gente já vê alguns clientes nos Estados Unidos, grandes varejos dos Estados Unidos, que já estão avançando um pouco mais nesse sentido de preparar a loja física para trazer essa mesma experiência para o mundo digital. Certo? Nós temos clientes, a Aruba tem, eu tenho clientes aqui no Brasil também, que hoje já estão preparando essa infraestrutura para ter uma experiência diferente dentro da loja física. Então, a tecnologia existe. E aí você pode trabalhar com mapa de calor. No setor de varejo não tem muitas questões fiscais relativas a isso, usuários, só para deixar o nosso internauta que está acompanhando, vocês acham que essas tecnologias têm questões fiscais, Farruco? Não, Graça, você me permite, assim, só para responder de uma forma bastante concreta a pergunta que o Ricardo, acho que foi o nome que você mencionou, né, fez. Isso. É o seguinte, nas nossas lojas a gente está usando a biometria facial. Para ser exato, Ricardo Tomé. Isso, acho que ele quer saber isso. Então, né? a gente está usando a biometria facial nas nossas lojas, porque assim, a biometria facial ela pode ser usada para as duas coisas. No nosso caso, nesse exemplo que eu vou mencionar, é uma parte de proposta e análise de crédito. Ou seja, quando a gente vai conceder o crédito para alguém, a gente já tinha tirado isso no passado, a gente já vinha colecionando, nós tínhamos 13 milhões de fotos já tiradas, e hoje a gente está junto com um birô que efetivamente existem, infelizmente, no Brasil, fraudes, gangues que fraudam, indo com um CPF, por exemplo, e numa loja ele se chama João, na outra loja ele se chama Antônio. Mas o rostinho é o mesmo, né? Então, nós estamos utilizando o reconhecimento facial, justamente cruzando contra um banco de dados, para a questão de risco de crédito. Então, isso já está em uso, né? Então, isso é um lado, vamos dizer assim, mais, digamos, negativo até, né? Porque é uma questão de fraude, de risco, de crime, para falar a verdade, que nós estamos evitando. Tem o lado mais glamouroso, efetivamente, que é reconhecer o cliente VIP, né? Que é o lado mais legal dessa história. É você, efetivamente, ter uma tecnologia facial para saber quem é aquela pessoa e, efetivamente, voltar a fazer a personalização, que no mundo digital é muito mais difundido, mais simples de fazer, uma vez que o cliente se identifica e você tem todo o behavior, todo o comportamento de compra para isso. Nós vamos iniciar um piloto disso numa das nossas lojas, mas ainda não está disponível. Então, já está no forno, efetivamente, o reconhecimento facial para o lado mais bacana da história, inclusive para saber se aquele cliente efetivamente gostou de um produto pela reação facial dele, se ele gostou da vitrine, efetivamente qual foi o nível de aceitação que ele teve de um produto, etc., via o reconhecimento facial. Perfeito, acho que é um pouco nessa linha. Temos alguma pergunta da plateia presencial? Todos estão quietinhos, só ouvindo? Tem. Então, Laban tem um comentário. Enquanto isso, vocês... Laban, faz seu comentário e depois a gente abre para a pergunta da plateia. O que eu acho interessante, eu já estou velho, né? Então, aí você começa a falar omnicanal, que é o multicanal, que era os vários canais. E, no final das contas, que a gente tem um problema de humano-canal, né? Porque o que a gente está fazendo tudo é para o ser humano.
E às vezes a gente fica muito focado no que é esse nome, o que é esse buzz, o que é essa tecnologia, e esquece o outro lado. Eu acho que tem um ponto importante. A tecnologia ela está disponível no Brasil, não necessariamente ela está acessível. O que eu quero dizer com relação à acessibilidade? A primeira delas é custo. E aí talvez tenha uma questão fiscal, sim, que são os impostos. Que isso cria um desafio enorme para empresas, a partir de um determinado porte, terem acesso a essa tecnologia, mesmo em situações de piloto, de teste, etc., etc. Então, aí, nesse ponto, eu acho que tem um outro elemento que o André trouxe na fala dele, que é a questão de você trabalhar com o conceito de MVP. De você pensar em, peraí, por que eu vou fazer? A tradição era faz um sistema, testa tudo, coloca em produção, é zero falha, tem fallback, tem não sei mais o quê. Hoje não dá tempo. É melhor pôr e começar a pegar feedback, ainda que seja um negócio meio tosco, ainda que o seu reconhecimento facial, eu vou exagerar, seja uma pessoa dentro de uma caixa consultando alguma coisa, para você ver se a ideia do reconhecimento vale a pena. Então, acho que tem um aspecto importante, que tem uma questão de mentalidade. Acho que é por isso que essa questão do fator humano, que eu brinquei colocando junto no canal, é a gente reconhecer que talvez a melhor tecnologia que a gente tenha é gente. E a gente precisa saber de que gente a gente está falando. Hoje você tem, de novo pegando o exemplo, obviamente é mais fácil de ilustrar a partir do exemplo que todo mundo viu aqui, 300 pessoas numa organização com um determinado mindset. E acho que um outro ponto importante é, e até conectando a fala do André com uma fala do Nizam Guanais há um tempo atrás, erra rápido. Não é contratou errado, põe para fora rápido. Contratou certo pelo perfil, pela característica humana e depois a parte técnica você desenvolve. Tá. Eu acho que a fala do Laban tem direito à réplica. Eu acredito que é bom vocês falarem um pouquinho, que a consideração dele existe tecnologia, está disponível, está acessível e tal. Mas para respeitar aqui, porque eu incentivei tanto a plateia a fazer pergunta, eu vou deixar... Você, por favor, pudesse se identificar? Oi, bom dia, José Roberto Lira, da Associação Brasileira de Logística. Eu tenho uma opinião bem firme sobre essa questão de tecnologia e vai de encontro ao que o Laban falou. Tecnologia a gente já tem. O fato de você ter um consultor de vendas numa loja física que está mostrando aparelhos para um cliente e ele, por iniciativa própria, pegar um tablet, pegar um celular e estender isso para a loja virtual, eu acho que não tem problema. A tecnologia cobre isso muito fácil. Me preocupa assim, o que a gente está fazendo em relação a pessoas. As pessoas estão sendo preparadas para isso, mudar esse mindset de ter o conceito de omnicanalidade de uma forma que não existe essa fronteira, ou seja, a equipe da loja física preparada para oferecer o produto, tanto que está na loja, que ele pode tocar, que ele pode ter a experiência, mas você não gostou de nenhum desses? Espera aí que eu tenho outros aqui. Então, assim, isso é uma questão, mas como que as pessoas estão sendo tratadas para esse novo mundo digital? Tá, você está colocando aqui, quicando na área, não está direcionando a pergunta para nenhum dos... Quem se habilitar. Então, vamos ver quem é que vai pegar essa bola. Quem que pode comentar isso? Por favor. Eu posso pegar e dizer o seguinte, tem uma coisa que a gente... Eu já falei isso outras vezes, é mais mundano, mas é real, é o seguinte... como é que você mede essa pessoa, como é que você bonifica essa pessoa. O comportamento também vem disso. Ou seja, se você efetivamente bonificar um vendedor para a venda que ele tem só no mundo físico, ele acaba brigando com o mundo online. Porque efetivamente ele está perdendo a venda. Essa é uma das questões, né, que está naquela pergunta que veio aqui. Né, então, assim, você prepara isso, talvez mudando as formas como você mede as pessoas. Né? Não só efetivamente o preparando para usar toda essa tecnologia, etc., mas efetivamente mudando o mindset para evitar o conflito. Então, isso é uma das coisas que, no nosso caso, não existe esse conflito. A nossa loja é uma loja de autosserviço e, independente da pessoa recomendar ou comprar pelo e-commerce ou na loja física, não há esse tipo de conflito. Né? Então, é só para pegar essa parte que é mais mundana, como eu estou dizendo, que é diretamente no bolso da pessoa. E eu já passei por experiência como cliente de ir numa loja física, que tem presença no digital também, e falar, olha, mas o teu preço aqui... então compra lá. Se vira lá, pô.
que você está fazendo aqui? Você fala, pô, mas não é sua empresa? Por acaso? Não é a mesma coisa? Né? Então, eu acho que esse é um começo. Vamos dizer assim, não é todo, mas é um começo. Mais alguém pode? Giovanni? Por incrementar, eu acho que o problema não é tecnológico, a gente falou várias vezes, é mais organizacional. Precisamos ver, a empresa precisa se reorganizar diferentemente, trabalhar diferentemente, acompanhando o conselheiro, como você falou. Hoje, tem uma distância muito forte entre o consumidor, o habitante, e o conselheiro, que quando o conselheiro tem medo de ir falar com o cliente, porque falta de conhecimento alguma vez, falta de informações, falta de contato com o digital, porque não tem a informação. Então, toda a mudança, para mim, é humana no início, acompanhando o conselheiro do início, quando ele vai ser integrado na loja, até contato com o cliente. Eu vejo muito conselheiro que tem medo de ir no cliente, de informar o cliente. Por quê? Porque ele não sabe a pergunta, não sabe se ele tem todas as informações. Então, o primeiro passo não é tecnológico para mim, é humano, se aproximar da loja. Eu vi muita loja, muita tecnológica, como você falou. Quando eu chegava na loja, ele utilizava 10% da tecnologia. 10% que o board havia validado por implementar na loja, ele utilizava 10%. Investimento feito, e depois nasce o conceito, a tecnologia custa cara. Então, lá, hoje, esta grande transformação digital que a gente fala, é, no primeiro passo, organizacional. É organização até o conselheiro, acompanhar o conselheiro, dando ao conselheiro o smartphone, dando ao conselheiro a tecnologia, treinar ele, acompanhar ele, por se sentir já com vontade de utilizar e depois transmitir ao consumidor. Ok. Mais alguma pergunta da nossa plateia presencial? Por enquanto, não. Tem uma pergunta aí, no fundo? Tá. Então... Luigi Bertoli, Gap. Acho que a pergunta que eu ia fazer está parcialmente respondida, eu vou insistir nela. Nós temos uma questão de varejo que é... Hoje nós lidamos com volume. Então, quando a gente fala do restaurante que foi abordado lá no começo, que personalizou o atendimento e tal, o volume é baixo. Então, você consegue ser assertivo no relacionamento. Quando nós falamos de varejo de volume, a personalização versus volume, como contornar esse problema? Eu coloco a tecnologia na mão do atendente e, de repente, eu tenho um volume dentro da loja que não é compatível com a tecnologia que está na mão do profissional que vai fazer o atendimento. Então, essa prática de fazer tecnologia e personalização atrelada ao volume, como sair desse nó? Porque a tecnologia certamente vai ser abandonada para atender o volume que é a venda, que é o check-out na ponta, quando o cliente já está querendo realmente ir embora e não quer fazer estreitamento mais. Ele já gastou o tempo dele na escolha, já dedicou a atenção dele para escolher, e não é no check-out que eu vou fazer relacionamento. Então, como, na prática, fazer a tecnologia, o CRM, né, a personalização, não ser sazonal, para que essa experiência seja contínua? Laban, quer comentar? Bom, essa pergunta passa por uma série de coisas que tem a ver com o Brasil, que tem a ver com a empresa e que tem a ver aí com a tecnologia. Primeiro, tem a ver com informação, né? Porque certamente nem todo cliente quer as mesmas coisas. Então, conhecer o cliente e saber o que cada um quer vai facilitar a sua vida, porque hoje é muito comum você entrar numa loja e, na hora que você adentra essa loja, você é abordado da mesma forma, independentemente de quem você é. Se você, de alguma maneira, conhece o cliente, tem condições de saber que esse sujeito quer uma pessoa mais relacional, você pode gastar melhor ou investir melhor o tempo da sua força de vendas. Agora, que força de vendas vai ser capaz de fazer isso? Uma força de vendas, e aí entra o problema do Brasil, que tem uma questão de uma educação, vamos chamar assim, diferente, uma educação para servir, e que tem a ver com outro elemento também ligado à força de vendas, que é a questão da produtividade. Se você pega um exemplo bem, a gente falou de restaurantes em outros países com o mesmo número de vendas e o mesmo número de clientes são operados por um número menor de pessoas, e não tem nada a ver com tecnologia.
tem a ver com a capacitação, com o treinamento que as pessoas têm para fazer isso. E com os incentivos, e aí entra a parte da loja. Efetivamente, buscar personalização em volume, só com tecnologia, sem trabalhar o fator humano, sem trabalhar a estrutura de incentivos, sem conectar a tecnologia e a informação do conhecimento, é um pouco, parafraseando aqui, repetindo a frase que o André falou, que é atribuída ao Einstein, é tentar chegar em resultado diferente fazendo tudo do mesmo jeito. Alguém mais quer comentar essa questão da personalização com volume? Gil? Eu quero sim, e combinando essa resposta com um tema que a gente falou no parágrafo anterior, a tecnologia precisa ser entregue para a loja em doses. Não dá para a gente achar que vai despejar na loja uma quantidade enorme de tecnologia que todo mundo vai sair fazendo e utilizando essa tecnologia amanhã, né? De novo, eu volto para o exemplo que a gente hoje tem em casa. Hoje, para chamar um táxi é gostoso, né? É divertido. Ninguém teve que te ensinar a usar os aplicativos de chamar um táxi na tua casa. Você aprendeu a usar aquilo, você usa porque é legal usar, e você não teve que ler um manual para isso. Eu queria trazer esse exemplo, porque a gente precisa levar para a loja. Claro o benefício disso, né? Exatamente. A gente tem que levar para a loja a tecnologia que facilite o trabalho do vendedor ou do operacional da loja, mas que seja fácil de usar. Que a gente não tenha que colocar todo mundo em uma sala e treinar na medida certa. A gente precisa acertar essa quantidade de tecnologia que a gente está colocando na loja, para não exagerar. Antes de passar para mais uma pergunta da plateia presencial, vou trazer uma da física. Vou ser justa, vou trazer uma da plateia online e depois uma daqui, porque infelizmente já estou me levantando uma plaquinha ali que está acabando o tempo. Falei, como? A gente mal começou. Mas, enfim. É interessante a pergunta do Pedro Rocha, que ele diz o seguinte: atualmente eu possuo apenas um e-commerce, relativamente até pequeno. Na opinião de vocês, qual a vantagem de uma empresa como a minha, nasceu no mundo digital, investir também em uma loja física? Vale a pena? Ninguém vai pegar o microfone para responder ao Pedro? Eu acho que vale. Claro que vale. Vocês estavam falando de movimentos, claro, né, que vale. Nós estamos observando, né, de empresas Com isso, digitais que foram para a loja física. Não, claro que vale. Vale porque ele aumenta a capilaridade dele. É só olhar um gigante como a Amazon, que atitude tomou. Tem outras empresas aqui no Brasil que efetivamente estão fazendo isso. E não necessariamente ele pode entrar num modelo de loja física, de um modelo de loja física tradicional. Ele pode entrar num modelo de loja física como se fosse um showroom, então, onde ele estende, ele tem uma presença física, mas efetivamente ele está tratando aquilo também como quase se fosse um online. Quer dizer, não precisa ter efetivamente um estoque muito grande nessa loja, etc. Então, existem modelos distintos. O problema é como ele vai implementar, mas eu acredito que sim, porque é uma expansão de fronteiras aí, no caso, né, de uma presença no mundo físico, com certeza. Deixa eu complementar com um exemplo. Vale a pena quem tem um e-commerce buscar uma loja, um ponto físico? Sim. Deixa eu complementar com um exemplo aqui. Hoje, uma loja Sodimac, ela entrega um produto comprado na internet através de uma loja que está mais próxima ao ponto do cliente, né? Também não estou falando nenhuma novidade aqui, a Amazon já faz isso há algum tempinho. E a gente só consegue fazer isso, a gente estendeu o CD, né? A nossa logística está estendida na loja. Isso trouxe um benefício enorme. Em custo e em prazo de entrega para o consumidor. O pedido não cai no CD, o pedido cai na loja e a loja faz a entrega para o cliente. Já respondeu ao Pedro. Lavan, você quer responder ao Pedro? Tem mais gente? O Giovanni está na fila, desculpa. Eu queria dizer ao contrário, ele tem uma sorte por criar a empresa do futuro. O que está fazendo a Amazon, que iniciou do digital, e está indo para o físico. A coisa que ele precisa fazer, o Pedro, é dizer, criar a minha loja física diferentemente. Se criar uma loja de produto, ele está bem no lado digital, tem produto, tem preço, tem entrega, tem o caminho certo.
vai no mundo novo da loja, onde a loja é um ponto de encontro, um ponto de experiência. Ali ele vai querer criar coisa que a Amazon quer criar hoje com o lado físico, a proximidade com o cliente. Uma proximidade de produto, porque tem um estoque lá perto, por entregar se a pessoa quer sempre continuar com o lado digital, ou ter a proximidade por ter um melhor conselho. Então, eu acho que é o caminho certo. A gente está vendo hoje que todas as empresas que iniciaram com o mundo digital e estão se transformando em física, têm uma aceleração maior que é no mundo inverso. Quer dizer, tem que ser... o físico é apenas um detalhe, tem que pensar no espaço que efetivamente ele vai ser, né? Pergunta da plateia, você que está observando aí, quem é que estava na fila aí? Vai ter que ser, eu vou só te pedir para você colaborar aqui com a moderadora, depois o pessoal não brigar comigo, fazer a sua pergunta aí um pouquinho mais rápido para a gente poder passar aqui a palavra e parece que o tempo aqui já está estourado. Maravilha. Márcio Chaves. A minha pergunta é a seguinte, o perfil do brasileiro, tradicionalmente, a gente pode identificar que ele é mais expansivo com relação a aspectos de privacidade. Ele gosta, ou pelo menos ele não se preocupa tanto, não se demonstra tão preocupado com o compartilhamento de informações, né, de dados pessoais, e isso a gente já enxerga no meio digital, quando ele faz uma busca e aparece já um banner personalizado, já começa a tipo de marketing direcionado, e comentando, né, em geral, as pessoas veem de um aspecto positivo. Quando a gente migra para o ambiente físico, para a loja física, e começa a utilizar da tecnologia para dar esse tipo de customização, de aproveitar dessas informações, desse tipo de aspecto de privacidade em si, vocês já têm algum tipo de números ou experiências ou feedbacks do cliente com relação aos aspectos de privacidade para o uso, né, dessas informações na loja física? Isso tem encantado mais ou tem assustado mais? Porque a gente tem realmente uma legislação que é mais... tende a ser mais protetora, não é, do consumidor, né, desse aspecto de privacidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse perfil que é mais expansivo. Né? Como que vocês têm lidado ou que vocês já têm de feedback com relação a esse aspecto de privacidade? Quem pode contribuir? Acho que eu posso comentar um pouco aqui, até como a gente atende vários varejos que estão indo nessa jornada, não, né, nessa caminhada. Você né? mudou o nome da... Você tinha que ter me avisado um dia antes, pelo menos, para eu trocar a placa ali da jornada digital. Mas tudo bem, depois a gente conversa. Mas o que a gente nota é que tem muito a ver. O brasileiro, ele é um ser social. Ele está nas redes sociais. Ele não tem muito essa restrição, realmente, de compartilhar informação. Volta naquilo, né? Eu gosto de me relacionar, aquilo que até alguns colegas comentaram, né? A socialização que acontece numa loja, no ponto de venda. E a tecnologia, na verdade, a gente vê exatamente ajudando. Estão buscando isso, entendeu? A cultura do brasileiro ajuda isso, porque o brasileiro é social, ele é aberto. Eu não tenho visto restrições hoje dentro do mercado para isso. Países que você está acompanhando esse impacto? Não, na verdade, ao contrário. Ao contrário. Eu quero personalizar, usar a tecnologia para saber quando aquele meu cliente chega numa loja, para ele não ser mais um. Ele é o cliente, aquele cara que eu quero atender de uma forma diferente. Eu sei o que ele gosta. Volta lá para a vendida do interior, né? Olha, bom dia, fulano, eu sei o que você gosta, está aqui o teu produto. Personalizar. E o brasileiro, como um ser social, ele gosta disso. Então, eu vejo hoje, com os clientes que a Aruba tem trabalhado no varejo, uma busca por isso, e às vezes nem só no varejo, tem até outros setores, como educação, saúde, que buscam tratar o seu cliente, seja um cliente interno, até mesmo alguém da própria empresa, de uma forma mais personalizada. Acho que isso tem muito a ver até com a tecnologia que a gente tem e ajuda exatamente a alavancar isso junto dos clientes. Os usuários têm alguma posição diferenciada em relação a isso, dessa coisa de ser, assim, de certa forma, bem recebida pelo consumidor da loja física? Não, a minha posição não é diferente, mas é só complementar. Eu acho que tem uma outra característica, é a questão da privacidade ou de segurança, ou de até, voltando a ataques, de cyber-ataques e coisas do gênero. O brasileiro tem uma característica também que ele delega para alguém tomar conta disso. Quer dizer, ele confia, quando ele clica em algum lugar, que alguém está zelando por isso. Né? Tem muita coisa.
teve uma estatística que eu li faz um tempo que 80% das pessoas que estão, por exemplo, no Facebook não têm a menor preocupação com relação à sua própria privacidade, né? E também está delegando isso para alguém. Alguém deve estar tomando conta disso, né? Então, além de ser esse ser mais social, ele também, então, desse nesse ponto de sentido... vista, ele acha assim, se eu estou aqui nessa loja, essa loja deve estar... Se deve, ela está me disponibilizando o Wi-Fi, ela deve ter seguro. tomado algumas precauções em relação a isso. Exatamente. Tá, ok, interessante. Bom, Laban, uma frase, eu sei que você vai me matar depois, mas eu acho que quando a gente estava respondendo a questão da loja física, da pergunta, se eu não me engano, do Pedro, né, você até meio que sinalizou para mim que você queria comentar. Então, acho que você pode encerrar até comentando essa pergunta do respondendo para o Pedro. Respondendo para o Pedro essa questão que era uma seria, loja online. Eu não seria tão enfático que ele deveria abrir a loja física. Se eu fosse ele, eu ia perguntar para o cliente. E aí alguém vai falar assim, mas se o Henry Ford tivesse perguntado para o cliente o que ele queria, o que o cliente queria, ele ia falar que queria cavalo mais rápido. Mas essa é bem legal pensar assim, mas é bom ouvir o cliente. De repente o contexto da empresa dele demanda um outro tipo de tecnologia. De repente a empresa dele demanda papel e caneta como tecnologia. Porque senão você acaba colocando um monte de tecnologia na sua empresa. O varejo não é um negócio de alta margem, é um negócio de alta competitividade. Aí isso também cria um outro desafio para fazer investimentos que, infelizmente, no Brasil são turbinados pelos impostos e são dificultados pelas dificuldades estruturais que a gente tem de educação. Então, inovar no Brasil é um desafio adicional, mas não há alternativa. Só que a gente tem que tentar garantir ou ter em mente que qualquer que seja a tecnologia, se a gente vai usar isso para inovação, ela vai funcionar se e somente se o cliente adotar. Inovação pela inovação não leva a lugar nenhum. Ok. Bem, terminamos, né? É óbvio que a gente continuaria aqui falando sobre loja física, mas os temas dos próximos painéis, nós temos mais 3 aí ao longo do dia, acabam trazendo essas questões novamente. Então, se eventualmente ficou alguma questão relacionada à loja física, a gente pode trazer de novo. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os participantes do painel e obrigada a vocês que nos acompanham pela internet. Já voltamos.